Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu sou Celso Freitas. Boa noite, eu sou Marina Demore. Sejam todos muito bem-vindos a esse dia histórico, 12 de dezembro de 2025, data da cerimônia de estreia oficial do novo canal de notícias da televisão brasileira, o SBT News. Queremos agradecer a presença das mais altas autoridades do país, de grandes empresários, do mercado publicitário, de proprietários e representantes de co-irmãos do mercado de comunicação e de tantas pessoas que colaboraram para que esse projeto se tornasse realidade. A chegada de um canal de notícias 24 horas marca uma nova fase na história do SBT. Uma emissora que sempre teve como missão informar com credibilidade, isenção e respeito ao público, como nos ensinou Silvio Santos. No dia 3 de maio de 1988, Silvio Santos divulgou uma carta que rege os princípios do jornalismo do SBT. Os 14 tópicos estão emoldurados na entrada da redação e representam a orientação por um jornalismo sério, isento e apartidário. Portanto, o que presenciamos aqui no dia de hoje é mais do que a inauguração de um canal de notícias. É a realização de um sonho. Boa noite. Começa aqui e agora uma nova etapa no jornalismo. O SBT tem uma filosofia e não vai se afastar dela. Levar até você o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A nossa filosofia é ajuda ao povo. A nossa filosofia é trabalho pela grandeza do Brasil. A função da televisão é apresentar os fatos, cabendo o público julgá-los. Começa um novo capítulo de uma história construída sobre credibilidade, independência, imparcialidade e respeito ao público. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? O SBT News nasce para olhar o país e o mundo com profundidade e clareza. O jornalismo do SBT não é para fazer sensacionalismo, é para informar com respeito. Sem lado, sem rótulo, sem ruído. Nosso microfone está aberto para o debate. Com o propósito de informar e contextualizar. 64% dos entrevistados afirmaram que confiam no nosso conteúdo. O canal de notícias consolida a visão estratégica de um dos maiores grupos de mídia da América Latina. Nós temos que dirigir uma emissora de televisão como empresa, não deixando que a nossa vaidade, não deixando que o nosso idealismo ultrapasse a realidade. O SBT News amplia o legado de quem sempre acreditou no poder da comunicação para unir o país. Nós apenas divulgamos pura e simplesmente a notícia. O compromisso de Silvio Santos com informar a população evolui para a realização de um sonho das acionistas do grupo. Dona Iris Abravanel, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Quem tem a responsabilidade de uma rede de televisão tem a responsabilidade de melhorar uma comunidade e de melhorar o país. SBT News é o presente que honra a tradição. A pauta do Congresso. É o futuro que desponta com raízes fortes. Compromisso do SBT News. Eu peço a Deus que abençoe o nosso país e que abençoe este povo admirável, carinhoso que nele vive. A todos vocês, muito obrigado. E para falar mais sobre esse sonho que vira realidade a partir de hoje, nós recebemos aqui no palco a senhora Daniela Abravanel Beirute, presidente do SBT. Por favor. Oi, oi. Quanta honra receber vocês aqui nesse dia. Eu posso dizer assim que
eu não poderia imaginar que a gente estaria recebendo tantas pessoas tão importantes num dia como hoje. E eu escrevi, normalmente eu gosto de falar no improviso, mas isso daqui eu escrevi hoje de manhã, e eu vou ler só para eu não me perder. Então, antes de mais nada, eu gostaria de expressar a minha gratidão pela presença de todos que estão aqui hoje. Quando iniciamos esse projeto, muito incentivado pelo Fábio, meu cunhado, sonhávamos com a presença de todos vocês, mas não poderíamos imaginar que esse sonho se tornaria realidade. E se tornou. Obrigada. 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 Obrigada, presidente. Obrigada por estarem aqui apoiando mais um marco na nossa história, na história da comunicação brasileira. Estamos comprometidos a entregar um jornalismo com qualidade, responsabilidade, imparcialidade, excelência e veracidade. Agora, com respeito a todos vocês e com todas as autoridades aqui presentes, e quanta honra de ter vocês aqui, eu peço a licença para sair da formalidade e contar para vocês um pouco sobre a curiosidade do dia de hoje. E o dilema desse dia. Hoje, meu pai estaria fazendo 95 anos. E no dia... E no dia do aniversário dele, todo ano, eu e minhas irmãs sofríamos o dilema do presente. Por mais que ele dissesse que ele não se importava, que o presente por mais que ele falava que ele não se importava, o presente era a cereja do bolo daquele dia. Era o presente e a nossa presença que fazia que ele se sentisse amado. Ele não falava, mas a gente sabia. Então, a escolha do presente era o nosso desafio para surpreender ele e, de fato, muitos anos a gente superou as expectativas dele. Isso não era falado entre nós dessa forma e com tanta clareza, mas era isso que acontecia. Eu não quero nada, não precisa vir aqui, nem se incomoda com isso, eu não gosto de comemorar aniversário. Não vou comemorar, mas, no fundo, amava que a gente preparasse uma festa para ele, e, na maioria das vezes, só nós, e, no final, tinha o presente. Quando ele fez 80 anos, tinha acabado de acontecer o episódio do Banco Pan-Americano, ele pegou minha mãe e sumiu para Orlando. Disse claramente que não queria comemorar. Mas isso era todo ano, tá, gente? Todo ano ele falava que ele não queria comemorar, e todo ano acabava o dia do aniversário dele, ele muito feliz, porque a gente não respeitava esse dia. Todos os outros dias a gente respeitava, porque ele era bravo. Assim, quem já trabalhou com ele sabe, ele era bravo. Então, a gente tinha um pouco de medo de tomar bronca. Bom, mas nesses 80 anos ele sumiu, tá? Foi para Orlando. O que a gente fez? A gente preparou um especial na TV, e a gente pegou o avião e foi para Orlando. Nós 6, as 6 filhas que ele estava lá com a minha mãe. Aí, e a gente com medo, porque a gente ia interromper a programação, que era uma coisa que só ele poderia mexer na programação do SBT. A gente ia interromper para colocar o especial que a gente planejou, e a gente estava, né, no risco ali. Bom, acabou que ele amou, mandou reprisar, amou. Agora, calma. Já no aniversário dos 85 anos, fizemos um documentário lindíssimo e completo. Eu acho que alguns de vocês até participaram desse documentário. Reunimos a família toda dele, montamos um cinema na casa dele, assistimos juntos. Acabou, ele levantou e falou: "É esse meu presente? Então tá, vou guardar." Não, imagina, obrigada. E a cara dele não precisava falar nada. Não, melhor, a cara dele não escondia. Ele detestou. Detestou. Depois de 3 anos, ele amou. Eu acho que ele achou que a gente estava se despedindo dele, porque o final, ele gosta de tudo alegre, gostava de tudo alegre. E o final do documentário foi meio que
melancólico, e ele não gostou mesmo. Ele falou, achou que a gente estava se despedindo dele, 85 anos, né? Enfim, depois dos 3 anos ele gostou, mandou passar na TV, tudo certo. E daí, achou que o final estava triste e a gente ficou arrasada. Nos 90 anos, fizemos um livro contando a história dele em fotos, e eu acho que muitos de vocês receberam uma cópia desse livro. Mandamos fazer 1000 livros e demos para as pessoas que fizeram parte da história e da vida dele. E hoje estamos aqui, nessa data, que a gente comemoraria seus 95 anos, e para surpreender e entregar mais um presente, e dessa vez eu espero que lá do céu, Deus fale, Silvio, vem aqui. Espia só o que as suas filhas e seus colegas fizeram. E quando ele espiar e ver todos vocês, ele vai falar, poxa, porque ele tinha um poxa, muito bem, porque ele gostava demais e admirava, respeitava muitos dos que estão aqui hoje. Posso dizer que ele era fã de muitos de vocês. Eu acho que o presidente sabe, o governador sabe, quem esteve com ele, aqui o vice-governador, o vice-presidente, perdão, sabe, quem esteve com ele sabe o quanto ele gostava e admirava vocês, e sentia assim, ele se sentia que ele era prestigiado de poder receber vocês ou as autoridades na casa dele ou na televisão dele. Então, em meu nome e em nome da minha família, eu quero agradecer vocês e todos que se empenharam nesse projeto por fazer esse dia ainda mais especial. Bem-vindos ao SBT News e muito, muito obrigada. Muito obrigada, Daniela. Eu gostaria também de convidar ao palco a senhora Renata Abravanel, presidente do Conselho do Grupo Silvio Santos. Uau, boa noite. Eu achei que eu seria a terceira, mas muito obrigada, pessoal. Eu não sou muito boa em falar em público, então também preparei de uma maneira mais tecnológica que a Daniela, um pouquinho de um discurso. Mas, presidente, uma honra ter você aqui. Doutor Geraldo, vice-presidente, uma honra. Todos aqui presentes, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros de Estado, parlamentares, jornalistas, empresárias, empresários, convidados ilustres, tantas autoridades e tantos brasileiros aqui, junto com a gente, nos apoiando nesse dia tão importante, nos honra muito, muito. E poder honrar meu pai, nos 95 anos dele, em memória, com a presença de todos vocês, para nós, assim, é uma honra indescritível. É um marco histórico para nós estar aqui, com a presença de todos. Hoje não inauguramos apenas um canal de notícias, mas reforçamos nosso compromisso com o público, um pacto com o país, uma promessa com o futuro. Porque o Brasil que queremos construir depende disso, depende profundamente da qualidade da informação que compartilhamos, da responsabilidade com que narramos os fatos e com a coragem que buscamos a verdade. A democracia não sustenta só em votos, ela se sustenta sobre um espaço comum, onde cidadãos podem compreender os acontecimentos, avaliar decisões e exercer sua liberdade com responsabilidade. Esse espaço comum é construído todos os dias pela imprensa e por nossos colegas todos aqui. Quando o jornalismo é forte, a democracia respira. Quando o jornalismo é ético, a sociedade se orienta. Quando o jornalismo é livre e responsável, o país avança e cresce. O jornalismo é um instrumento que impede que a verdade seja sequestrada, que o debate seja silenciado e que qualquer poder se torne absoluto. O jornalismo exercido com responsabilidade fortalece o diálogo construtivo. E como a gente precisa dialogar, gente, hoje em dia, no mundo tão polarizado. Por isso, hoje celebramos algo maior do que um projeto empresarial, do que um desejo nosso. Celebramos o fortalecimento de uma instituição-chave para a vida democrática e econômica brasileira.
O Brasil é um país de grandeza continental, de complexidades reais, de desafios urgentes. E em meio à velocidade da era digital, da avalanche de opiniões, emoções, algoritmos e a escassez de compreensão, a missão do jornalismo se torna ainda mais vital. Informar com exatidão, iluminar com profundidade e humanizar com responsabilidade. Informar para que o cidadão possa decidir e ter a informação. Iluminar para que o país possa se orientar e compreender as suas escolhas. E humanizar para que nenhum de nós esqueçamos que por trás de cada fato existe uma vida. O jornalismo responsável deve ajudar a construir conexões e soluções, não criar divisão, porque sociedades só avançam quando compreendem suas próprias dores e aspirações. O jornalismo responsável não é partidário, não é militante, não é instrumento de grupos, qualquer grupo. Ele é e deve sempre ser um serviço público, guiado pelo interesse coletivo, pelo rigor, pelo dever ético de dizer a verdade, mesmo quando a verdade é desconfortável. Se queremos um país mais próspero, um Brasil mais próspero, mais competitivo, mais inovador, precisamos de uma imprensa que exponha problemas sem sensacionalismo, amplifique soluções com honestidade, traduza temas complexos com clareza e simplicidade, fiscalize com independência e dê espaço e voz à pluralidade que define nossa identidade nacional, os nossos vários Brasis. O desenvolvimento não acontece no escuro, o progresso não floresce sem diálogo. E nenhum país cresce de forma sustentável sem transparência, responsabilidade e uma população bem informada. A imprensa é, portanto, parte da infraestrutura democrática e econômica de um país. Jornalismo de qualidade é investimento obrigatório para qualquer nação que deseja prosperar. Esse canal nasce com um propósito: servir ao Brasil, servir com rigor, responsabilidade e respeito. Nasce com a decisão de não confundir velocidade com superficialidade, de não trocar credibilidade por cliques, de não sacrificar sua responsabilidade em nome da conveniência. Princípio. Alta performance dermatológica. Não ruído, ser instrumento de construção e não destruição. E nasce com uma promessa clara: buscar sempre a melhor versão possível dos fatos, com independência editorial, com transparência metodológica e com compromisso inquebrável e inegociável com o interesse público. Hoje, reafirmamos nosso compromisso, mas a responsabilidade não é apenas nossa. É a responsabilidade dos jornalistas, que carregam o ofício mais desafiador da democracia, que é traduzir os fatos. É a responsabilidade do setor privado, que reconhece que países com instituições fortes são mais prósperos e mais confiáveis para se investir. É a responsabilidade dos líderes públicos, que fortalecem a democracia quando respeitam o papel fiscalizador da imprensa. É a responsabilidade, sobretudo, da sociedade, que precisa defender a liberdade de imprensa com a mesma firmeza que defende a própria liberdade. Hoje, abrimos uma janela para a realidade, para os fatos, para o diálogo, para a transparência. Uma janela para o Brasil que queremos tanto engrandecer e ver prosperar. Um Brasil que debate com respeito, que discorda com responsabilidade, que avança com lucidez. Um Brasil que cresce sustentado por fatos e não por ilusões, por confiança e não por medo, por verdade e fatos e não por narrativas. Juntos, podemos construir estamos construindo um país mais maduro, mais informado, mais próspero e mais unido, fortalecendo nosso espaço, nossa relevância e o nosso valor no cenário mundial. O Brasil merece esse prestígio. Que este novo capítulo da imprensa brasileira seja digno da grandeza do nosso público, do nosso povo e a esperança do nosso futuro. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, Renata Bravanel. O SBT News estará presente ao vivo nas principais operadoras de TV a cabo. Na Claro, canal 586. Na Vivo, 576.
Na Sky, o canal é o 576. E na Oi, sintonize o 175. Assista ainda o SBT News no Fast TV, no YouTube e na nossa plataforma de streaming, o Mais SBT. Também haverá produção de conteúdo original para distribuição nas nossas redes sociais. Um espaço aberto para o público participar, com opinião, dúvidas e sugestões. Já no portal e no aplicativo, o público terá acesso a um material ampliado e exclusivo feito por nossos analistas e colunistas. Eu convido nesse momento o senhor Fábio Faria, líder da implantação do projeto do SBT News. Por favor. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar a primeira-dama, Janja da Silva, cumprimentar o vice-presidente, Geraldo Alckmin, cumprimentar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumprimentar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente aqui representando o Supremo, Alexandre de Moraes, cumprimentar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, cumprimentar e saudar todos os ministros de Estado, todos os secretários, todos os deputados, senadores, todos que aqui vieram nesse dia de hoje e aos colaboradores, aqueles que fizeram esse dia acontecer, que não estão aqui no palco, que estão por trás do palco, que estavam ontem à noite trabalhando para que a gente pudesse chegar nesse dia e encontrar esse ambiente tão acolhedor e uma realização de um sonho. Hoje é um dia que carrega muita história. Tem muito legado nesse dia de hoje. E tudo começa há mais de 60 anos atrás. Hoje é o dia que o SBT olha para o passado, entende como chegou no presente e faz um pacto para o novo futuro. Isso começou, presidente, em 1976, primeiro canal que o Silvio ganhou. E lá ele disse, primeiro discurso, canal 11, TVS, ele disse, Dani, ele falou que agradeceu a Deus pelo canal e que prometeu ao Brasil que ia criar uma TV com ética. E essa ética perdura até hoje. Esses propósitos do Silvio, esse pacto dele com o ser humano, de fazer o bem para o Brasil, ele vem até hoje. Com todas as filhas, com a minha sogra, com a minha esposa Patrícia, com as minhas cunhadas, Daniela, Renata, Rebeca, Cíntia e Silvia. Elas trabalham com coração. Elas trabalham com um propósito de honrar a história do pai. Nós, com cunhados, acompanhamos as meninas e vimos o desafio diário que elas têm. O desafio desse legado, porque não é fácil, ministro Lewandowski, substituir Silvio Santos. E o Silvio, ele não era apenas um comunicador. O Silvio era muito mais que isso. O Silvio, ele conseguia entrar na casa de cada um e sentar no sofá e assistir com a família brasileira o programa dele. Ele, com um jeito peculiar de falar, um jeito simples, humilde, e aqui eu vou dar um testemunho do que eu perguntei a ele, disse, por que o senhor é tão popular, tão carismático? Ele disse, ninguém sabe. Ninguém, você olha para a pessoa, acha que aquela pessoa não tem carisma e ela tem. Se outro você acha que vai ter carisma e não tem.
Mas escolha uma coisa. Ele disse para mim que era autenticidade. O Silvio era autêntico. Ele era aquele mesmo. E eu tive a oportunidade de conviver, Deus me deu essa honra de conviver ao lado do Silvio. Conhecer o Senhor, que ainda era mais espetacular do que o homem mais amado do país. Ele era profundo, ele gostava de conversar e ele gostava de pessoas, ele não gostava de coisas. Ele é talvez a pessoa mais simples que eu já conheci. Ele não precisava de nada, só precisava de um bom papo na mesa. Um bom papo, reunir a família e falar sobre os netos e conversar com as filhas, com Dona Iris, com todo mundo. E eu contar aqui para vocês que toda sexta-feira a gente tinha um jantar. E o jantar era às 7h, o jantar cedo, primeira-dama Janja, porque ele só tomava café e jantava, prefeito Ricardo. E elas seguem isso até hoje. Eu gosto de tomar café, lanchar, almoçar, lanchar, jantar, lanchar e dormir. Aí, né, Pato? Aí eu chego numa família que não gosta de comer, passo o dia inteiro sem comer. Aí eu faço, meu Deus do céu, doutora Ludmila, eu vou ter que me acostumar. Paulista não come muito, né? Nordestino come demais, né, presidente? Gosta de... E aí, eu cheguei lá, e nos jantares eu começava, o jantar era às 7h, eu chegava às 4h, não era, dona Iris? Aí eu lá no escritório dele, ele com aquele pijama dele que o Brasil todo conhece, colorido. E aí eu entrava lá, a gente começava a falar sobre a semana, governador, e o papo fluía. Ele estava lá com fone, assistindo os programas do SBT. Tudo que ia para o ar, ele assistia antes. Ele assistia todos os programas dele antes de entrar para o ar e mudava tudo que ele queria de todo mundo. Ele ficava 20, eu não sei como ele tinha tanto tempo, mas ele dizia, manda pegar a fita. Aí a fita chegava lá, ele colocava a fita, ficava assistindo e dizia, não, esse aqui não está bom, tira do ar, coloca no ar. E aí eu chegava lá, ele tirava o fone, e aí, Fábio, como é que estão as coisas? A gente ficava falando, e eu sempre puxava jornalismo. Eu dizia, presidente, o SBT tem que investir no jornalismo. Sempre era assunto de mesa, não era, Dani? E ele dizia, jornalismo é o futuro. O futuro da TV é entretenimento, jornalismo e novela. Ele dizia isso. E esse dia de hoje é um dia que já estava planejado por ele. O SBT News já começou, né, Ana? Ele é pequenininho, há um pouco tempo atrás, ele fez ali um programa do Poder em Foco, colocou lá o SBT em Brasília, o SBT News. Só que, mais ou menos 70 dias atrás, eu vim para uma reunião com as minhas cunhadas, a qual eu tenho muita gratidão pela confiança que vocês tiveram em mim, em me entregar essa missão de colocar esse canal no ar. Não dá para acreditar no que a gente fez. 70 dias estamos aqui. O SBT nasce forte nisso, robusto e do jeito que ele queria. Do jeito que a gente viu nas frases dele. Porque para o Silvio, o jornalismo é informar. Ele dizia, tem que dar notícia. O povo que julgue. Hoje todo mundo quer julgar a notícia. Isso não existe. Ele se irritava, ficava com raiva, dizia, ó, isso aqui está errado. Tem que noticiar o fato e acabou. Esse é o papel do jornalismo. É isenção. E ele dizia muito. Quer criticar? Pode criticar quando tem que criticar. E a imprensa deve criticar. Ministro Haddad, mas ele dizia que quando tinha bons projetos, tinha que elogiar, enaltecer os bons projetos. E muitas vezes ele era criticado porque parecia que isso significava apoiar. Isso não significa apoiar.
Isso significa ser justo. Um projeto bem feito, um projeto